Vai. Maloqueiros, sofredores e torcedores. Hoje a coluna do Vitão é com um amigo, patrão e ídolo. Que patrão, tá louco. José Ferreira Neto. Neto, a coluna é só sobre Corinthians, você representa coisas para outros O clubes também, mundo pro tinha que Guarani, ser só Santos. contra o Corinthians, só o Corinthians. O que significa o esporte Corinthians Paulista na vida de José Ferreira Neto? Vixe. Significa eu estar aqui. É. Significa as oportunidades que eu tive na Band, né? Que eu já estou há 20 anos na Band. Significa poder ter realizado muitos sonhos, né? Que talvez eram quase que nem, tipo assim, você sonhar que um dia o seu filho pode jogar igual o Cristiano Ronaldo, que a sua filha pode ser, sabe, a mulher mais linda do mundo, não na beleza, sabe? Mas sonhar. A verdade, o Corinthians representa para mim toda a expectativa que as pessoas criaram em cima de mim quando eu era garoto no Guarani, que eu era uma promessa. E tem mais, né? Se eu não tivesse dado certo no Corinthians, o que seria? Minha carreira não teria sido como foi. Porque eu, sendo mandado embora do Palmeiras, ser trocado pelo Ribamar, o que seria de mim se eu não tivesse, depois do ano seguinte, sou o 24º maior artilheiro da história do Corinthians, sou um dos maiores ídolos da história do Corinthians, se fizer uma pesquisa, né? Então, cara... Recentemente foi feita uma pesquisa e eu votei, me pediram meu voto, o pessoal do Globoesporte.com fez, me pediram meu voto, pediram para eleger 3, eu coloquei você entre 3. Na sua opinião, que lugar da história do Corinthians você está entre os maiores ídolos? Entre os 10, entre os 5, entre os 12? Eu acho que eu estou entre os 5. Quem que você coloca com você? Primeiro o Marcelinho Carioca, o primeiro de todos. Depois eu coloco o Sócrates, que eu acho que o Sócrates foi... Emblemático. Sabe, o Sócrates foi uma coisa muito... Extrapola o clube. E ele extrapola o que é o certo e o errado. Eu votei no Sócrates como primeiro por isso. Por tudo. O cara que tomava uma cerveja, fumava, mas jogava muita porra da bola. O que brigou pelas diretas já e colocou o dele na reta. O que foi um cara extremamente democrático em tudo que pensava. E que eu tive a primeira chuteira minha, legal, foi a Topper, e que eu contei uma vez isso, e ele me deu a chuteira dele. Olha só, cara, o Sócrates me deu a chuteira. Então, eu acho que o Marcelinho, né? Eu acho que o Sócrates, segundo, terceiro, não por ordens, tá? Rivelino, eu acho que o quarto, e aí eu vou falar da minha história como corintiano. Para mim, o Luizinho Polegar. Luizinho Polegar e Neto. Eu acho que o Luizinho Polegar, por ter conhecido o Luizinho Polegar, por saber da história do Corinthians, coisa que a molecada de hoje não sabe, ele foi o cara que representou a criatividade, que ele representou a irreverência, ele representou um marco histórico nos clássicos, no título do centenário, tudo, ele representou tudo. E ele foi o Luizinho Polegar de um jeito tão amável, tão maravilhoso, que muitas vezes as pessoas esquecem do Luizinho Mas tem Teleco, tem Zé Maria, tem Vladimir, tem Cássio, tem Chicão, tem muita gente boa, assim. O Corinthians tem 7 jogadores imortalizados como estátua no clube. O Marcelinho vai ser o 8º ainda esse ano. Parabéns. Enfim, e são, na verdade, o maior ídolo, né? É uma coisa de geração. Né? Então, assim, dos anos 50, uma geração inteira, o maior título foi de 54, o centenário, aquele time do Luizinho. A geração do meu pai foi o título de 77, 23 anos na fila. Eu nasci em 77, o título de 90, parece, para mim, a geração mais importante. A geração posterior tem a Libertadores, tem o Mundial, enfim, tem ótimo que eu vi. Neto. Mas eu acho que a identificação do jogador, isso é uma coisa que eu entendo como ídolo, entendeu? Às vezes, por exemplo, o Birubiru. Birubiru é um puta ídolo do Corinthians. Mas não é pouco não, Vitor. Ele ganhou 2 paulistas, né, 82 e 83. Cara, se você fizer... 88 também. 88 também, contra o Guarani. Quando eu jogava. 3 títulos, E aí, se você for num lugar... Eu vou muito fazer eventos com o Birubiru.
Cara, se tem um cara... E o Birubiru tem uma vantagem sobre a gente. Todo mundo gosta dele. O Palmeirense, os caras amam aquele cabelo de miojo, desgranhento. O Valderrama brasileiro. Ele é um monstro. O Birubiru também é um grande ídolo. O Casagrande é um grande ídolo. Sabe? Domingos da Guia. Aí pro outro. Tem vários. Neto, você quando era criança em Santo Antônio de Posse, já vi você dizer várias vezes que você era corintiano, vibrou em 77, eu e o Marinho, eu tinha 8 meses, 17 dias, não lembro tão bem naquele dia. Eu vou te falar, eu escutei pela Rádio Globo. Então, eu queria saber o seguinte, você foi muito corintiano na infância, você foi corintiano como jogador, e agora, pós-jogador, você ainda tem um sonho de... Você é um cara hoje de televisão, de mídia, mas eu já vi você falar umas vezes, você voltar atrás, você ainda sonha em dirigir o Corinthians, presidir o Corinthians, ser conselheiro, presidente do Corinthians? Você tem esse sonho? Então, eu tinha, Vitor. Eu fui conselheiro trienal, né? Que eu já poderia me candidatar agora em 2022. Né? Porque você tem que ser 2 vezes conselheiro. Tem que ser 2 conselheiros seguidos. Você tem o último estatuto é assim, mudou algumas trienal. Vezes. Né? E aí tem os vitalícios, né? Que aí tem lá. Mas eu já poderia me candidatar agora em 2022. Aí, e sempre fui sócio do Corinthians durante 15 anos. Fui nos anos 80. Sempre fui sócio, sempre paguei rigorosamente em dias as minhas mensalidades. Mas aí quando eu tive o problema do relacionamento meu com o Andrés, de eu não entender o que o Andrés pensava pelo Corinthians, que eu conheço o Andrés há mais de 30 anos, amo o Andrés, amo a família dele, mas os meus caminhos como, sabe, daquilo que a gente já conversou várias vezes, nem quero falar sobre isso, mas eu me distanciei. E aí, quando eu me distanciei, e teve essa eleição passada, eu irrevogavelmente deixei de ser conselheiro. E aí eu não posso mais, a não ser que eu volte a ser sócio, mas eu não tenho mais tempo para isso e nem quero mais para isso. Agora, falar que eu não vou trabalhar no Corinthians como um coordenador ou um treinador de divisão de base, não sei, cara, você sabe que às vezes eu tenho até esse sonho, assim, né, assim, meio que en passant, mas como presidente eu não posso mais. Eu, como muitos brasileiros, quando criança sonhei em jogar bola, eu inclusive joguei no Corinthians, futebol de salão, fui federado, todas as crianças querem jogar futebol na vida. O que significa para o Neto, que teve 200 mulheres, tem dinheiro, agora tem uma família, tem filho, tem responsabilidade, tem um nome no CT do Corinthians. Mulheres que não, de casamento? Não. Só foram 3, né, filho? Eu digo assim, tudo que o futebol te deu... Só lá, aqui é quem está na nossa entrevista, que é a Luísa, filha do Neto. E sim, você que teve tanta coisa que o futebol te deu, o que significa para quem é corintiano de coração, e nós corintianos de coração somos doentes todos, né? O pleonasmo, dizer que o corintiano é fanático, ter ali, você teve troféu, bola de prata, caralho a 4, mas você ter lá, entrar no CT, o estádio, o campo José Ferreira, isso deve ser muito representativo. Você é um cara emotivo, chora fácil, cara, a verdade é assim. Não emociona. Teve 2 coisas que foram legais assim na minha vida e que eu pude fazer. Eu levei a Luísa, né, filha, você e o Gustavo, lá no Memorial do Corinthians, agradecer a todo mundo que fez. E aí você tem uma foto sua do seu tamanho. E aí meus filhos poderem falar, pô, esse é meu pai, esse é meu pai. Isso para mim é incrivelmente maravilhoso. Aí depois... O time que você gostava. E o time que aí você chega lá e as pessoas te reverenciar por isso. O Corinthians é muito foda nesse sentido, assim. E o Andrés, ele foi muito importante nesse sentido de poder... Você acha da história? Ele deixar com que os caras pudessem fazer parte. Porque antigamente, na época do Sudualib, não se tinha esse reconhecimento por parte dos jogadores. Tanto o Basílio chegou a não poder entrar no clube. Isso, o Vladimir chegou a não entrar. Não porque não podia, não reconhecer. Eu também fiquei 5 anos sem ir lá. E o Andrés abriu essa lacuna que deixaram aí. Pô, e aí eu ter o meu nome no campo 2, né, que é o Roberto Rivelino, o Ronaldo Giovanelli. Quem você herdou o apelido de Xodó? Reizinho. O Reizinho do Parque, que eu vim dele. Aí ter o meu nome, José Ferreira Neto, um dos campos que os caras treinam hoje, que os caras foram campeões da Libertadores, campeão do mundo, essas coisas todas, e ter uma placa com o meu nome
Cara, pelo que você fez, porque você é uma pessoa difícil no relacionamento, você, até pela profissão que você exerce, você tem que dar pau. Então, assim, você realmente merece aquilo, não é que você ganhou, né? Você fez por onde merecer. Eu queria dar um testemunho aqui, o Neto nem vai lembrar disso, provavelmente. A gente se conhece há pouco tempo, 1 ano e meio mais ou menos para o programa. A gente não era amigo antes, não conhecia, eu era torcedor, eu conheci, o Neto não me conhecia. Mas em 2012, eu trabalhando pelo Agora, onde eu trabalho há muitos anos, fui cobrir a final do Mundial. Sua irmã, eu conheço sua irmã, Marília Ruiz, Marília Ruiz. E aí a Marília sempre falou de você, de seu irmão. Mas a gente não vencíamos pessoalmente, relacionamento. Mas eu já te lia, já escutava você na rádio e tudo mais. Assim, é muito comum a gente ver ex-jogador ter bronca, torcer contra o clube, até para ficar na história, ter marcação. Não, é muito comum mesmo. É verdade. E em 2012 eu estava no estádio fazendo a final do Mundial, profissionalmente. Eu fui lá no Japão porque o jornal me pagou para trabalhar, eu estava escrevendo. Mas na hora que o Corinthians fez o gol, eu lembrei do meu filho, eu chorei muito quando saiu o gol, porque ele tirou a foto. E assim, a sua emoção com o Corinthians, o jeito que você comemorou, não é coisa de ex-jogador que tem, é coisa de quem é nós. De quem, assim, eu chorei muito assim, porque assim, eu lembrei assim que eu não joguei bola. Como jornalista, o que eu podia fazer na vida? Fazer uma final de Copa do Mundo eu fiz, fazer o meu time ganhar no Japão. E minha mulher eu não conseguia falar na hora. E que ela hoje vai ser muito difícil para os caras serem. E eu vi sua emoção aquele dia. Eu estava assistindo o jogo do lado do Celso Musetti. Porque assim, quem está vendo o programa, na FIFA você não escolhe lugar na imprensa. Você recebe com você o ingresso numerado e minha cabine minha tribuna foi do lado do Celso Musetti. A gente fez um jogo junto aquele dia. Não sei para que veículo o Celso estava na época. E eu estava olhando para o Agora. E na cabine de trás você fazendo o jogo no eu vi a sua emoção comemorando o gol, com camisa, enfim. Como torcedor, foi o seu maior momento como corintiano? Pós-jogador? Qual foi? Não. Qual foi? Esse foi um momento fodido, foi um momento maravilhoso, porque esse foi um momento para que o mundo conhecesse o Corinthians. Eu acho que foi muito fodido, assim, foi muito legal, foi maravilhoso, mas para mim a Libertadores foi melhor. Eu estava nos dois. Por quê? Vou dizer para você. A Libertadores foi uma coisa assim, como o título de 90, que foi primeiro depois de 80 anos, e a Libertadores foi depois de 54, se eu não estiver errado. A Libertadores foi tão difícil, mas tão difícil, invicto, cara, que quando foi jogar contra o Boca, eu tinha 10 ingressos, que era como se fosse um diamante cada ingresso. Estava credenciado para fazer, foi difícil. E eu dei 10 ingressos para os meus amigos. E aí eu combinei com meu amigo Pacheco, que é palmeirense pra caramba, estava torcendo contra, eu fui para Santo Antônio de Posse. Ninguém me viu. Eu entrei na posse e fiquei lá, cara. O ritual você ouviu sozinho? Meu ritual. E aí, como o Pacheco é muito meu amigo, nós ficamos juntos, e ele não é aqueles palmeirenses chato pra caramba que tem, que eles são soberbos. E aí o Pacheco só torcendo contra, mas sem te provocar. Sem me provocar. E aí, cara, eu peguei um charuto do Fidel, aí fumamos um charuto do Fidel, que eu não bebo, né? Mesmo em 2012 eu não bebia. E aí fiquei lá, falei, nossa, cara, aí foi uma emoção quando foi 2-0, quando foi campeão, que assim, eu não sabia que Santo Antônio de Posse tinha muitos corintianos. Eu via a passeata e os caras gritavam o meu nome, sabe? E eu estava dentro da casa do Pacheco, só que ninguém sabia que eu estava lá. E esse título, eu acho que ele abriu as portas para o Corinthians, para o mundo, sabe? E tem antes Ronaldo, depois Ronaldo, tem o título mundial, mas eu acho que a Libertadores não é mais importante. Uma liga pro corintiano também. Isso, nós dois temos uma ideia, e que o brasileiro, eu acho que foi mais importante que a Libertadores, mas eu acho que aquilo foi uma libertação. Sabe como uma libertação? Deixa mais meu saco, né? Tipo assim... Acabou a piada. Acabou a piada. Que nem 50 do Palmeiras. Isso, se te perdesse o Mundial, tudo bem. Sim. Perder pro Chelsea, tá legal. Já era campeão do mundo, que foi em 2000. Mas a Libertadores... É o que faltava. Foi o que o Emerson fez, que o Romarinho fez, que o Chicão fez, que esses caras fizeram, que o Paulo... que esse time fez, que o Cássio fez contra o Vasco. Foi de arrepiar, cara. Então, como corintiano, pra mim, foi a Libertadores. Mas no Japão também foi muito fodido, porque eu levei minha mãe. Minha mãe foi comigo, o Cascão foi comigo, e o Herói. No estádio, né? Minha mãe foi comigo, e foi muito legal, porque... Sua mãe é Corinthians, né? Não, minha mãe é muito Corinthians. Seus pais são São Paulo. Meu pai é São Paulino, meus irmãos são São Paulo. Tem um palmeirense e minha mãe nós somos corintianos. E aí esse título mundial foi tão legal assim, porque eu vi a importância do Corinthians em Tóquio e em Nagoya, antes do título mundial.
quando a gente ia, o mundo todo estava lá. Não era só os 42 mil ingressos, porque todo mundo foi para lá. Tinha 30 mil pessoas no estádio. Que foi uma coisa, e aí eu cheguei muito antes do título, do jogo do Chelsea. E eu fiquei vendo aquele mar de gente chegando, e quando as pessoas me viam lá, eles ficavam assim, abismados, porque muitos já moravam no Japão há muito tempo. Muitos vinham da Austrália, muitos da Nova Zelândia. Pô, tinha torcida do Corinthians do mundo inteiro. Austrália, Estados Não, Unidos. sacanagem. Então, eu cheguei no aeroporto, Vitor, quando, depois que ganhou o título, cara, eu fui ovacionado pela torcida, os japoneses tiveram que me tirar do Japão. Pela confusão. A época da confusão, no metrô, eu falei, nossa, o Corinthians se tornou grande. Esse campeonato, para mim, como corintiano que sou, assumidamente, lógico, o gol foi emocionante, o título foi emocionante, mas eu chorei de me emocionar. Mais emocionante para mim, por incrível que pareça, foi a semifinal. Por quê? 30 mil corintianos, mais ou menos, no Japão. Jogando mais ou menos. Só que Foi assim, jogo duro. tinha corintiano em tudo que é lugar. Corinthians ficou em Nagoya, que é uma cidade pequena, jogou em Toyota, mas o pessoal estava em Toyota, você andava, você ia encontrando corintiano, mas não era 30 mil. Eu cheguei cedo porque eu estava trabalhando, e a cidade de Toyota, a geografia da cidade, Toyota é uma cidade, é a fábrica da Toyota e mais nada, e o campo. Então assim, o pessoal chegava, tinha uma ponte no rio, e o rio ia chegando. Era exatamente a Charles Miller no jogo do Corinthians. Não é? Não parava de chegar. Não é do caralho? Eu tava aquela no sensação, estádio. eu tô da Charles Miller, só falta comer um pernil na barra do bigode. Foi isso que eu senti falei, nossa, também. assim, um dia que Foi eu passei muito mais fodido. frio na minha vida, menos 4 graus fez aquele dia. Eu tava. Foi um frio do cacete. Mas assim, aquela coisa que eu falei, porque assim, pra mim, né? Perder e ganhar, todo mundo ganha e perde, tem cara bom, tem cara ruim. Mas aquilo foi muito Corinthians. Mas o Corinthians precisava desse título, gente. E aí eu fiz matéria com um cara que assim, não é você ir pra Santos e dormir na rua, é menos 4 graus. E nego vendeu a moto, se não ganhar, não vai ter moto nunca mais na vida. Tem amigo meu que Então fala foi muito isso, emocionante. que as pessoas venderam o carro, muita gente deixou de pagar um monte de coisa. O que é a nação corintiana? Eu acho que os filhos da gente... E vou falar uma outra coisa, nenhum outro corintiano vai ter essa emoção que nós temos. Eu acho que nenhum outro corintiano vai ter a oportunidade de ter viajado para o Japão. Se de novo vai ser segundo, não vai ser igual. Ninguém vai ter. Então esse é um marco para nós, assim, mundial. Então você assistir os treinos, como nós assistimos. Eu entrei naqueles campos ali com 10 mil pessoas. Com 10 mil pessoas. Eu indo de CPTM do Japão não consegui entender nada, quase perdi o treino horário porque eu não consegui entender nada também. E aí você chegar no Japão e você ter um entendimento que o mundo lá é um mundo totalmente diferente do nosso, que é um mundo que a gente gostaria que 30% da nossa população fizesse mais ou menos o que eles fizeram. Tanto é que os otários aqui, quando eles vieram aqui na Copa do Mundo, pegaram o lixinho e jogaram o lixo deles dentro do saquinho, a gente achou que, isso aqui... Não, eles já estão acostumados com isso. Nós é que não estamos. E eu aprendi muita coisa no Japão, porque eu já fui 5 vezes para o Japão. Né? Foi a única vez que eu fui. E cada vez que eu fui para o Japão foi tão maravilhoso, e aí ser bicampeão do mundo, coisa que o Palmeiras não tem título mundial, e é verdade, né? E no Japão ainda, contra o Chelsea, diga-se de passagem, eu acho que o Guerreiro faz o gol, tem 2 brasileiros dentro do gol. Davi Luiz E Ramírez. E o Ashley Cole. Estavam os 3 dentro do gol. O Danilo quase fez o gol antes. E o Danilo quase fez o gol, mas era pro Guerreiro, né? O cara que fez 2 gols. O atleta do Ramírez. E eu vou falar uma coisa para você, eu esqueci de falar quando você perguntou, se o Tevez e o Guerreiro estivessem no Corinthians mais tempo, se eles tivessem mais número de jogos, com certeza os 2 seriam um dos maiores ídolos da história do Corinthians. O Guerreiro seria o maior se tivesse ficado no Corinthians para mim. Eu vou fazer umas últimas 2 perguntas que eu já te prometi 20 minutos e passei do tempo. Uma de Corinthians e uma de não de Corinthians. Nós estamos aqui gravando no camarim da Band. Você é uma pessoa simples, que teve pouca instrução formal, jogou desde criança, enfim, brinca até com isso, tira isso de letra, vive de comunicação, apesar disso, é uma dificuldade que você sobrevive. Falei que eu tenho cova, você não acredita, eu tenho... É um completo débil mental, psicopata. Eu tenho cova de todo mundo, da minha família inteira eu tenho cova. Você talvez se preparou para jogar no Corinthians, seleção, caralho, a 4, mas como que é? Nós estamos na Band, gente, é uma das maiores empresas de comunicação do Brasil, né?
E assim, tem não sei quantas pessoas fazem programa aqui, pouquíssimas, tem um camarim só delas. Você tem a Ana Paula Padrão, né, enfim. Eu tenho meu. Tinha as paniquetes que eu preferia fazer, mas mano, sobrou, né? Você sabe que às vezes... Como que é ter um camarim pra você na Band e assim, você falar, assim, dar uma entrevista, pra mim que não sou ninguém, mas assim, você tá olhando de rabo de olho, assim, mas sua filha tá vendo o pai dela dar uma entrevista no camarim dela na Band, assim, deve ser um orgulho. Então, ó, mostra aqui já, pô, tá aqui, ó, esse aqui do Band Esportes. Isso aqui é tudo meu, ó, tá vendo, ó, isso aqui é tudo meu, a Nossa Senhora, tá meu colírio aqui, porque tá minha Bíblia, tá meu sal grosso. Você é muito católico também? Eu sou muito católico, cara. Assim, ó, a Band, ter um camarim na Band não é para qualquer pessoa. Estar há 20 anos na Band não é para qualquer pessoa. Ter um programa como Baita Amigos do Band Esporte que vai completar 7 anos não é para qualquer apresentador. Tem orgulho de um ano para fazer parte. Mas vai ficar eternamente, porque nós dois, a gente tem personalidade, a gente às vezes discorda das coisas, mas a gente sempre faz uma coisa que é muito legal. A gente é bom pai, bom amigo, eu acho que é isso que importa. E tem muitas coisas que a gente pensa igual. Por isso eu gosto de você, porque assim, eu nunca deixei de dar uma opinião porque eu vai pesar. Até porque se você para ouvir a minha opinião, não precisa fazer um programa só meu. Eu tenho uma geladeira, eu tenho as minhas roupas que estão aí, tá vendo? Esses sapatos são todos da Band, todos da Band, todos. A Band, eu tenho... Se quiser calçar 42, eu não dava uns pra mim, mas se você mas tem pé de moça... Eu tenho próximo 41. Qual é o seu tamanho? Mas ter um... Chegar no estágio que eu cheguei, cara, de ter um camarim só meu, e estar do lado do Datena, que é o outro camarim do lado, e o Datena me chamar... Não tem 5 pessoas que tem camarim aqui nem eu sou muito feliz, cara, assim... É um orgulho, né? Cara, porque... Isso não era o seu métier? Não era métier. Métier da época da minha mãe. Não era métier. E fala a verdade assim, quando você é reconhecido como eu sou na Band, que eu renovei o contrato agora, eu fico tão feliz porque eu falo assim, pô, talvez eu não precisasse de tanto. Eu ganho muito bem, sou um cara muito bem remunerado, graças a Deus, mas também... Eu queria dizer para vocês que quando eu cheguei aqui, eu cheguei com um crachá. Eu tinha que passar o crachá, eu tinha que respeitar as pessoas que estavam na minha frente, eu tinha que ter um entendimento, eu tinha que observar os caras do TP, eu tinha que saber ler, eu sabia que chegava uma hora que eu ia ter que fazer isso. E quando tudo isso chegou, sabe o que eu faço? Quando vocês vão ver, a hora que eu for embora, o ar-condicionado vai estar desligado, já está desligado, eu apago as luzes, porque a Band não tem que pagar luz em relação a isso, porque eu sou muito grato à Band. Eu te falei que ia fazer um futebol, mas você me falou uma coisa legal, eu queria assistir mais uma vez de televisão. No campo, você era o foda. Aliás, falou isso, eu sou foda. Naquele dia que você fez o gol, eu estava torcendo contra você no Morumbi, no que teve na final do Paulista. Você era o cara, você decidia. Você está numa profissão que você depende do câmera, da luz, que você não era o cara, que você hoje é o cara, mas você precisou de muita gente te ensinar e tal. Como é para uma pessoa que sempre onde chegou, abriu as portas, lambiu o saco e tal, tem que abaixar, assim, entender que agora eu preciso, assim, no meio que não é o que você domina tanto. Agora você domina, são 20 anos. Mas como que é você ser o cara que você vai na zona, a mulher sabe, esse é o cara do Corinthians, vai na rua, as pessoas pagam a conta para você, aí você volta a ser um ser humano normal, começando uma profissão do zero. Do zero não, porque você começou com uma, mas assim, sem excesso. Porque no campo você é um manjo de tudo, aqui sou eu. Aqui não, preciso do câmera, preciso do colega. Na verdade, eu tive muito medo disso, né? Porque eu tenho a cara do Corinthians e do Guarani, a força do Corinthians. E a rejeição do Corinthians. E a rejeição do Corinthians. Tem as duas coisas, né? Então eu tive rejeição em todos os lugares que eu fui. Só que teve uma coisa que foi primordial para o meu crescimento aqui na TV Bandeirantes. Foi a minha humildade de falta de conhecimento. Entendeu? Então eu não sabia ler o TP, eu não sabia me posicionar nas câmeras, eu não sabia, e aí eu fui perguntando para os câmeras. Eu fui fazendo amizade com... Você teve essa humildade para aprender? Aí eu comecei a aprender como é que era o áudio, como é que era o som, como é que eu tinha que me posicionar na diagonal, como é que eu lia um TP, o que era GC,
Não sabia que era GC, que é o que vai escrito no rodapé. Gerador de caracteres. Gerador de Que é o textinho caracteres. que o apresentador lê. Isso. Eu não sabia, por exemplo, que você tinha que se posicionar de uma maneira mais curta. Eu não sabia as concordâncias. Eu tenho dificuldades ainda com o português, mas eu vou aprendendo. Bom, hoje eu faço quase 60 merchans no Dono da Bola. Eu faço por mês do Baita Amigos quase uns 30. E aí eu fui tendo a humildade de fazer amizade com todos eles. Então, a minha filha está comigo aqui, ela vê que todo mundo me cumprimenta. Desde o presidente até o pessoal... Isso é porque você, isso é sua testemunha, você zoa e brinca do seu jeito, que é o seu jeito de ser, com o Saad e com a mina da limpeza. Isso, por exemplo, hoje então, o tratamento é igual, então as pessoas reconhecem isso em você, quem conhece. Então hoje eu estava aqui e minha filha. Eu fiquei o dia inteiro na Band hoje trabalhando. Vocês não estão vendo, o bicho é feio, mas a filha é bonita. Depois pode mostrar. Aí, ó, eu estava com a minha filha que a gente foi gravar uma propaganda da Ambev, que é muito legal, do projeto CADES, que é aqui em Paraisópolis. Então eu fiquei o dia inteiro hoje, gravei muita coisa, estou cansado. Pô, não almocei, a gente almoçou aqui, né, filha? Pô, eu fiquei o dia inteiro aqui, são 11 horas da noite, eu estou aqui daqui desde as 10, faz 12 horas que eu estou trabalhando. Aí, bateu na minha porta. E quando bate na porta é alguém que eu não conheço. Porque todas as pessoas podem abrir o meu camarim. Porque eu tenho camareira para o Band Esporte, tenho camareira para o Dono da Bola, eu tenho figurinista para o Band Esporte e tenho figurinista também para os Donos da Bola. Olha quanta coisa eu tenho. Olha quanta coisa a Band me dá. Aí entrou a moça da limpeza, eu falei, abre a porta, minha filha. Aí ela falou, eu vim aqui para limpar. Ela falou, mas... Eu falei, não, por favor, pode entrar, né, filha? Aí ela veio, falou, mas eu posso entrar? Eu falei, lógico que pode entrar, qual o problema? Não, mas... Eu falei, não, deixa eu falar, você está trabalhando, aqui você pode fazer o que você quiser. Entra aqui e faça o seu serviço, né? Mas só que tem muita gente que não é assim, né? Então, por isso que eu acho que eu venci na vida. Eu acho que foi essa a minha gratidão para Deus. Eu acho que eu trato com as pessoas do jeito que tem que ser tratado e do jeito que eu gostaria de ser tratado. É óbvio que às vezes a gente passa do limite, a gente briga, a gente grita, a gente vai. Mas eu acho que quando a gente trata as pessoas desse jeito... As pessoas reconhecem isso. As pessoas reconhecem isso e aí elas brigam por você. E eu aprendi tudo na Band. Eu tenho 20 anos de Band. Eu não tenho 20 anos de Guarani, eu não tenho 20 anos de Corinthians, eu tenho 20 anos de Band. Então eu sou grato muito à Band. E ter um camarim é legal, porque eu posso me masturbar. Que horror. Desculpa, filha. Aí eu posso assistir filme pornô. Se quiser, eu tenho a coleção lá da Brasileira que fazia de série minha, quando eu tenho um monte. Tipo assim, Calígula. Eu não tenho, mas eu tenho a campeã do anal, com Mônica Matos. Com quem? Com Mônica Matos. A única brasileira que ganhou a AVN. AVN. Então, tá bem colocado. Você é um completo débil mental. Agora, Neto, você não ganhou Copa do Mundo, você não ganhou Libertadores, você não ganhou Mundial. Eu tenho pra mim, nunca te perguntei isso, interessa a minha opinião, interessa a sua. Se eu fosse jogador de futebol, você joga assim pra ganhar. Mas acho que o maior troféu que o jogador tem é quando acaba a carreira, ele vai na rua e ele é idolatrado por alguém, ou por algum. Você pode ter jogado no Guarani muito bem, no São Paulo mais ou menos, no Santos, no Palmeiras, no Milionários, no Bangu. Não, mas onde você vai é o cenário do Corinthians, assim. E o jeito que você tanto bem pro mal, né? Sim, não, mas assim, para você, essa identificação, assim, porque dinheiro, compra casa, compra apartamento, aí você casa, você casa dá pra ex-mulher, né? Não, você vai casar. Mas isso não compra. Mas assim, isso não compra. Não. E assim, esse troféu não dá pra mensurar em número de paulistas, em números de brasileiros, assim, é uma coisa que é de sensação e sentimento. A verdade é assim, se eu tivesse vencido... Isso é o que vale a sua carreira? Se eu tivesse vencido o segundo brasileiro, talvez eu não seria ídolo como eu sou de ter vencido o primeiro. Tupanzinho é ídolo do Corinthians hoje porque fez um gol. 90. Exatamente. Sim. Eu acho que o título de 90 ele foi tão marcante que o Corinthians era tão zoado pelas pessoas, era um time paulista. Que era um time paulista. E quando ele abriu as portas para o brasileiro, qualquer torcedor do Corinthians, mesmo que seja jovem ou que seja mais velho, o primeiro título, eu fui o jogador mais eficiente, não, o melhor jogador fui eu.
disparado Isso fui é eu. uma coisa que eu não sei Eu não sou hipócrita também. Todo mundo foi importante, mas eu fui, se eu não tivesse feito os gols que eu fiz, o Corinthians não seria campeão. Corinthians de 90, essa é a opinião minha, ele pode discordar. É o pior campeão brasileiro. Campeão de 71 para cá, o time. Corinthians de 90 e o Botafogo de 95, não eram ruins, foram campeões. Estou falando em relação só aos campeões. Ninguém acreditava. Mas pega o campeão de 71, 72, o Corinthians de 90, o clássico em oitavo, era muito pior que o São Paulo, que foi o finalista. Era pior que o Atlético, o Bahia e que o Grêmio, que é o fora na beira-fase, que deixa para o São Paulo nas oitavas. Assim, tinha vários times melhores. Ninguém acreditou na gente. Se você pegar a história do Corinthians, quando faz a eleição dos times, eu faço isso como jornalista, tirando o Neto, você não põe o Ronaldo às vezes. Você não põe mais nenhum jogador daquele time em nenhuma seleção. Nem. Quer dizer, é um time fraco. A verdade saiu quem foi campeão. A verdade saiu a seleção do Corinthians pelos jornalistas e eu estou na seleção de todos os tempos. Sim. Inclusive, uma vez eu fiz a seleção. Porque assim, seleção não é quem jogou mais. É quem é emblemático para a história do clube, é quem foi representativo. Que o cara vai falar assim, o Neto ele ganhou. E é isso que você, torcedor do Corinthians, torcedor.com, tem comigo. É nós Corinthians até a morte. O que eu não perguntei que você quer falar? Não, a verdade é assim, todas as entrevistas que são feitas de uma maneira bem legal assim, não é o que você não perguntou, o que eu deixei de falar. Eu só queria agradecer a todos vocês, torcedores do Corinthians, que você faz, né? Só fala do Corinthians, só escreve do Corinthians. É óbvio que tem torcedores, mesmo que seja corintiano, não gosta, que também repudia aquilo que a gente escreve, o que a gente fala, mas se tem uma pessoa, ou se tem um clube que eu devo... tudo que eu conquistei na minha vida é o Esporte Clube Corinthians Paulista, um Bom Retiro e que é bicampeão no mundo. Se você jogou e deve, eu devo o nome do meu filho, eu devo o meu amor pela democracia e ser de esquerda, porque em 82 eu sabia o que é democracia. Vai aprendendo. Né? O meu jeito de ser, não sei se eu seria melhor, pior, o que eu seria na vida, mas eu seria o que eu sou se eu não fosse corintiano. E se não tem o Corinthians, não tem mundo. Né? Então, obrigado. Falou, Japa. Valeu. Vamos buscar os seus.